Olá, turma, tudo bem com vocês? Estou de volta com vocês agora na disciplina de saúde mental. Professora Marcela Amorim, sou enfermeira formada pela UFBA, especialista em psiquiatria e saúde mental, tenho especialidade também em saúde da família, em gestão do SUS e eh, estou com vocês em mais uma matéria, né, do Instituto. E espero, né, contribuir com vocês a partir da minha formação e da minha experiência. Alguns de vocês já sabem, eu sou coordenadora de um CAPS, atualmente no município de Caetanos, mas trabalhei como coordenadora em um outro CAPS em Tremedal por 3 anos e pouco, e foi uma experiência maravilhosa. Eu espero de coração que vocês se apaixonem pela saúde mental, porque é uma área muito carente e uma área que é muito excluída, tanto pela gestão, quanto pelos próprios profissionais da saúde, como também pela sociedade. Então, eu nunca me vi trabalhando com psiquiatria, até que olharam para mim e falaram: você tem perfil, a gente precisa de você, e eu me disponibilizei, acabei me apaixonando pela área, me especializei e hoje eu amo a saúde mental e luto e sempre que eu posso eu tento fazer a diferença para que outros também se apaixonem. Já tive uns 15 ou mais alunos de estágio como coordenadora do CAPS, eu sempre recebia alunos para estagiar no CAPS, sempre uma experiência maravilhosa. A maioria chegavam para mim ainda sem administrar uma injeção intramuscular e lá eu colocava para fazer muitas injeções, a gente discutia muitos casos clínicos, medicamentos, levava para visitas, fazia acolhimento. Então, sempre fiz de tudo, né, para fazer a diferença na vida dos meus alunos no campo de estágio e agora como professora da disciplina da parte teórica, né? Espero contribuir com vocês. Trouxe essa frase onde fala que os seres humanos adoecem desde o início de sua história e as causas das doenças elas foram explicadas e tratadas de acordo com o modo de pensamento que o homem foi adquirindo em sua trajetória evolutiva. Então, o ser humano, ele desde do início, né, da nossa criação, na verdade, existe um adoecimento também na área psíquica, na área da saúde mental, assim como o ser humano ele adoece de questões clínicas, mas a forma de tratar, a forma de, de olhar para esse adoecimento, ela foi sendo modificada ao longo da história. E é isso que nós vamos ver hoje, esse processo histórico da psiquiatria e da saúde mental. Então, o que é a loucura? Designa-se por louco aquele indivíduo cuja maneira de ser é diferente, entre aspas, tá? Em comparação com a outra maneira de ser considerada pela sociedade como normal, entre aspas. Porém, gente, com as diferenças, né, cultural, social, étnicas, filosóficas, religiosas, que existe e a qual nós estamos envolvidos em sociedade, como definir se o indivíduo é normal ou não, né? Quem vai estabelecer essa questão de ser normal ou ser diferente? Então, eu trouxe aqui um conceito da Organização Mundial da Saúde que diz que os transtornos mentais e comportamentais são condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar e ou do humor, das emoções e ou por alterações mórbidas do comportamento associadas à angústia expressiva e ou deteriorização do funcionamento psíquico global.
Os transtornos mentais, eles não constituem apenas uma variação dentro da escala do que é normal ou do que é anormal. Então, dentro dos transtornos mentais e comportamentais, existem alterações da forma de pensar, da forma de comportamento, de alteração de humor, de uma angústia expressiva e de uma forma global do funcionamento psíquico do indivíduo, que é expressa por alguns sinais e sintomas, onde a depender, né, da forma como se evolui esses sinais e sintomas, o indivíduo ele é estabelecido, né, que essa pessoa tem algum transtorno mental, tem algum problema de cunho psiquiátrico e que precisa de uma intervenção, né? Pode ser algo simples, como ansiedade, uma depressão leve, pode ser algo moderado, como uma depressão recorrente, uma depressão mais profunda, ou pode ser algo grave, crônico, como retardo mental, como esquizofrenia, como um paciente bipolar. Ainda dentro dos conceitos, um comportamento anormal ou um curto período de anormalidade do estado afetivo, do estado psíquico, né, global daquela pessoa, não significa em si a presença de um distúrbio mental, de um comportamento. Pode ser algo, gente, transitório, algo que vai passar, né? Algo que surgiu ali em decorrência de algum outro problema, por exemplo, um luto. Um luto ele pode gerar, né, alguma alteração psíquica ali na pessoa, uma diminuição de de algumas substâncias que são liberadas no nosso cérebro que pode diminuir o humor, a pessoa ficar deprimida, né? Pode gerar uma leve depressão, uma insônia, alguma coisa dentro da área da psiquiatria mais simples, em decorrência de um fator externo que, ao ser tratado, aquilo vai passar. Não é algo crônico, como no caso de uma esquizofrenia, de um paciente que é bipolar, de um retardo mental, que aquele paciente ele tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, e que ele vai precisar de uma medicação para a vida inteira. Os transtornos mentais e comportamentais, eles se caracterizam, então, como eu disse, por sinais e sintomas específicos, e tem um curso natural, normalmente tem uma evolução, tá? E eles são classificados pela Classificação Internacional de Doenças da OMS, que a gente chama de CID-10. Por exemplo, o CID da esquizofrenia é o F20. Aí tem F20.1, F20.2. É uma classificação extensa, uma lista bem completa. Por exemplo, bipolar, F31, ansiedade, F41, depressão, F32, problemas com álcool e outras drogas, aí tem o F10. Então, tem alguns CIDs que a gente, dentro da psiquiatria, já conhece, como são os casos mais comuns, e tem umas, uma série de CIDs no qual, né, essas doenças são classificadas. É uma observação que eu coloquei aqui, que nem toda desorientação humana denota de distúrbio mental, tá? Então, às vezes, tem pacientes que chegam no CAPS, a gente faz o acolhimento e aí a gente observa que é uma necessidade, mas que não é uma questão psiquiátrica. Por exemplo, às vezes vai para o CAPS pessoas com convulsão, pensando que é psiquiátrico, porque o psiquiatra cuida da mente, mas o neurologista cuida do cérebro, de alterações e tal. Então, há às vezes uma confusão entre isso, entre o neuro e o psiquiatra, né? E às vezes, por exemplo, um tumor pode causar alguma eh, desorientação, o paciente pode ficar desorientado, pode ter alterações psíquicas ali em decorrência de um outro problema neurológico, por exemplo. Aqui eu trouxe algumas figuras, como nós estamos falando da questão histórica, né, da psiquiatria, algumas figuras históricas conhecidas que sofriam de esquizofrenia e que eram, né, bastante
que eram não, que são, né, conhecidos dentro da história. Casos de perturbações mentais estão registrados por toda a história e são desde épocas mais remotas, citados por historiadores, poetas, pintores, escultores e médicos. Algumas pessoas, os imperadores romanos Calígula e Nero, os reis franceses Clovis II, Clovis VI, Carlos VI, ou Clovis II e Carlos VI, desculpa, Carlos, no caso, ele era chamado de Carlos o Louco, o qual ele acreditava que ele era feito de vidro e que inseria pequenas hastes de ferro em suas roupas, a fim de prevenir que se partissem os pedaços. Ele acreditava que ele era feito de vidro. O filho de Albert Einstein, ele também sofria de esquizofrenia. Né? O paciente esquizofrênico, às vezes, ele tem uma ideia muito fora da realidade que ele tem como convicção de que aquilo é normal. Por exemplo, tem às vezes casos em novelas, né, que eu já vi, onde a pessoa acreditava fielmente que tinha implantado um chip nela e que quem implantou aquele chip era, por exemplo, um ET, alguma coisa assim que foge muito da realidade e que traz, né, para esses delírios e alucinações. O paciente com esquizofrenia é um paciente que ele vai tomar medicação para a vida toda, mas que ele pode ter uma vida em sociedade normal, né, por conta das medicações, das terapias, das oficinas, da sua reinserção na sociedade. Então, ele consegue ter sua vida, entre aspas, né, normal, desde que faça o seu tratamento de forma correta. O famoso pintor Vicente Van Gogh, ou Van Gogh, ele sofria de crise de instabilidade de humor. Muitas vezes, essa instabilidade de humor é muito caracterizada no paciente com transtorno bipolar ou também o borderline. Nós vamos estar vendo em aulas posteriores de forma mais profunda cada uma dessas doenças. E diversos historiadores afirmavam que Vicente sofria de ataques epiléticos, né, convulsões, o que para alguns seria resultado do uso frequente de bebidas contendo absinto, que é uma substância que era utilizada para modificar a atividade cerebral e assim estimular atividades artísticas. Então, alguns historiadores falavam, né, que ele tomava essa bebida, que era tipo um estimulante de atividades artísticas. E essa bebida causava nele, então, alguma convulsão. Houve diversas tentativas de estabelecer um diagnóstico. Atualmente, o mais aceito para ele era, como eu disse no início, né, que era um tipo de transtorno de humor bipolar, levando em consideração os estados de depressão, alternados com episódios eufóricos, maníacos, que lhe faziam mergulhar em um estado de humor de grande energia e paixão. Ele cometeu suicídio aos 37 anos de idade, então muito jovem. O transtorno de humor bipolar, gente, o paciente ele sofre de alterações, ele pode estar num estado de total depressão, uma depressão profunda, e é neste momento em que muitos deles cometem suicídio, ao mesmo tempo que ele pode inverter para um estado de euforia, onde ele está muito feliz, ele se acha poderoso, ele faz coisas grandiosas, ele fala de grandes projetos, de coisas grandes, faz muitas dívidas, normalmente acha que tem muito dinheiro, que tem poder, que pode tudo, pode comprar tudo, e acaba se envolvendo com muitas coisas por acreditar fielmente que aquilo é verdade. Normalmente o bipolar ele tem algum delírio religioso associado. Tem uns que acreditam, já tive uma paciente que acreditava que ela era, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, depois ela falava que ela era Deus.
e que ela modificava as coisas. Por exemplo, ela olhava para mim e falava assim: ah, seu olho é claro, eu vou fazer ele ficar preto, seu cabelo é louro, eu vou fazer ele ficar tal cor. E ao mesmo tempo ela achava que ela tinha grandes poderes. Então, assim, depois dessa paciente, a gente entra com medicamento para voltar ao humor e ele se estabilizar, né? Então, Vicente, ele mergulhava no mesmo tempo que na depressão, às vezes ele alternava para esses episódios de euforia, que era quando ele mergulhava nessas questões artísticas, né? Tinha muita energia. O paciente, quando está na fase de mania, muitas vezes ele nem dorme, e ele não tem sono e ele fica ligado ali o tempo todo e com muita energia mesmo. E é muito difícil lidar com o paciente bipolar, porque ele, no estado de mania, de euforia, ele não quer voltar ao seu estado de humor normal, porque é o máximo ali para ele, né? Até você conseguir estabilizar esse paciente, demora. Na minha visão hoje, como enfermeira, especialista em psiquiatria, é uma das piores patologias que tem para se tratar, até a gente conseguir estabilizar esse paciente. E muitos casos de suicídio acontecem em pacientes bipolar. Às vezes a gente pensa que a esquizofrenia é pior e que é mais comum e que dá muito medo em muitas pessoas. Mas depois que eu entrei na área da psiquiatria, o meu olhar volta mais para o transtorno de humor bipolar, né? E que muitas vezes é tratado pela sociedade como algo, já virou assim uma mania do falar, "Ah, fulano é bipolar. Às vezes tá bom, tá bem, às vezes não tá, às vezes fala, às vezes não fala, sendo que o paciente bipolar, de fato, que tem a doença, é algo muito mais sério, né, do que a gente pode imaginar. É um paciente que pode ter sua vida normal. A maioria são inteligentíssimos, tem uma inteligência muito aumentada, pode ter sua vida normal. Conheço professores policiais, eh, que têm diagnóstico, né, de transtorno bipolar, que tomam o seu medicamento para estabilizar o seu humor e que têm sua vida normal, tá? E que ninguém nem sabe que esse paciente tem transtorno de humor bipolar, mas que é algo que requer, né, um tratamento, porque é uma doença que não tem cura. O transtorno, né, psiquiátrico, ele tem diversas denominações ao longo da história. Antes, né, era muito associado à pessoa que tinha demônios, que era possuído por espíritos, pessoas insanas, pessoas pecadoras, que tinham sofrimentos da alma. Louco, lunático era um termo muito usado, lelé da cuca, maníaco, é, ve- é, demente, né? Uma pessoa demente, alienado, insano. Então, no Brasil colonial e durante parte do Império, do período, né, imperial, a ordem jurídica era determinada pelas ordenações do reino, e nelas a loucura possuía várias denominações. Tinha, né, diversos termos usados para a loucura ao longo de toda a história, não só dentro da história do Brasil, mas também dentro da história mundial. Agora nós vamos entrar de fato no processo histórico da saúde mental, onde nós vamos começar falando um pouco da pré-história. O homem primitivo, ele atribuía todas as doenças relacionadas à questão da saúde mental, ele associava a forças externas, forças sobrenaturais, espíritos maus, a bruxos, a demônios, a deuses. Acreditava-se que nessa época as pessoas com distúrbios de comportamento eram atendidas, acredita-se na verdade, né, que elas eram atendidas em rituais para tentar corrigir tal alteração, né, mental. E em casos de insucesso, né, desses rituais, o indivíduo ele era abandonado à própria sorte. Ele era, né, abandonado e deixava ali ele viver, né, nas ruas muitas vezes, largado e recanteado na sociedade. Na Grécia e Roma antiga, não existiam procedimentos ou espaços sociais destinados a loucos.
ainda não existiam hospitais psiquiátricos, nem asilos, nem casas para que esses pacientes ficassem e tivessem, né, um tratamento adequado. Os ricos, eles permaneciam em suas residências e os pobres, eles circulavam pelas ruas, onde recebiam caridade pública ou realizavam pequenos serviços. A sociedade atribui as crises de agitação a forças ainda sobrenaturais, decorrentes de possessões demoníacas. Muitas vezes a gente associa a questão da saúde mental a questões religiosas, né, de demônios, aí vem aquela poça de exortar, de exorção, né, que os padres antigos faziam muito, de, de fazer ali, de tirar aqueles demônios da pessoa. O indivíduo louco, ele era visto como um problema familiar e não social. Então, era um problema daquela família, né? Aquela família tinha um louco e aquela família tinha que tratar daquele louco, não tinha todo um envolvimento social, muito menos de gestão, de política, de políticas públicas, nada voltado para a área de saúde mental. Na Grécia, de 860 a.C., os sacerdotes eles recomendavam que os loucos fossem tratados com bondade e que lhes fossem proporcionadas atividades físicas. Nesta mesma época, médicos, estudiosos, eles tinham grandes considerações pelos doentes e estes podiam desfrutar de ar fresco, água pura, luz solar. Mestres, alunos e doentes, eles faziam caminhadas, encenações teatrais para melhorar o humor. Então, nesse período, tinha um olhar, entre aspas, um pouquinho diferenciado. Contudo, quem não reagia a esse tratamento que era submetido, né, de tentar fazer caminhadas, envolver com algumas questões artísticas, para tentar melhorar o humor desses pacientes, eles eram jogados também nas ruas, né, para viver como flagelados e abandonados pela sociedade. Nessa época ainda tinha um pouco de tolerância, porque acreditava-se que o mundo ele era todo organizado de acordo com desígnios de Deus. Então, tinha um propósito naquela pessoa ser louca, ter aquele problema, aquela família ter aquela pessoa para cuidar. Os loucos e os miseráveis, eles eram considerados pela sociedade como alvo de caridade, e os doentes mentais, eles eram chamados nessa época de lunáticos, na época da Idade Média, né? No latim, luna significa lua, pois acreditava-se que a mente das pessoas era influenciada pela fase da lua e eram também consideradas pessoas pecadoras. Gente, apesar de ser um pensamento da Idade Média, dentro da vivência da psiquiatria, ainda hoje eu vejo muitas famílias acreditarem que a lua tem influência dentro do quadro psíquico do seu familiar. Muitas vezes nós já fizemos visitas e aí a pessoa fala assim: ah, em tal fase da lua ela ataca, ela fica agressiva, ela faz isso, ela faz aquilo, ou ele faz isso, ele faz aquilo. Sempre associa uma fase da lua a alguma alteração do humor da pessoa e fala que está associado. O que nós temos que fazer? Respeitar. Porque cada um tem uma crença e dentro daquela crença tem aquilo que aquela pessoa acredita como verdade, né? Claro que nós temos aquilo que a gente acredita, que a gente sabe como verdade, que é o que a ciência explica, e a gente sempre fala com relação à fé e à religião e à cultura, a gente sempre tenta associar, né? Sempre tendo a medicina ali como centro, a medicação, as terapias, as questões de grupo, as questões das nossas oficinas, das nossas atividades. Contudo, a gente sempre respeita a fé, a cultura. Se a pessoa quer tomar um chá para tal coisa, pode tomar, né? Mas tem que continuar com a medicação, não pode suspender um por conta do outro. Ah, mas eu vou levar para o pastor orar. Pode levar, é importante a fé,
né, dentro do processo de cura. Ah, vou levar para o rezador, para o curador. A gente pode levar, desde que não suspenda o tratamento, só que a gente sempre fica ali atentos e acompanhando de perto. Por quê? Porque muitas vezes as famílias elas levam para um tipo de tratamento alternativo e abandonam o tratamento da medicina. E aí, muitas vezes, quando o paciente piora o quadro clínico e volta para a gente em crise e com várias complicações. Então, quando a gente tem a família como parceira, a gente tenta sempre orientar, a gente aceita, a gente ajuda, contudo, sempre tendo ali a razão e a ciência, a medicina, né, como algo certo e as demais ciências alternativas aliadas. Na Idade Média ainda continuando, né, que desfrutavam de liberdade de ir e vir, ficavam ali nas ruas, poderiam, né, se locomover livremente. O doente mental mais grave ou agressivo, eles eram acorrentados, encorraçados, submetidos a jejuns prolongados, sob a alegação de estarem possuídos ainda por demônios. Então, ainda tinha muito essa questão associada, né, lá no início da história da Idade Média ainda, que era muito associada à questão religiosa. Muitas vezes, né, submetidos a rituais religiosos do exorcismo, é, ainda muito frequente na Idade Média, relacionado mais à Igreja Católica, aos padres que faziam, né, essa questão do exorcismo. Na Idade Moderna, houve uma retomada de princípios racionalistas em oposição ao religioso. Então, começou-se a descrever de uma forma mais racional as doenças mentais. Nessa fase, com o início do mercantilismo, da questão do comércio, fortalecimento ali do comércio, houve formação de cidades e concentração da população e começaram a surgir problemas sociais e sanitários, ocorrendo um aumento do número de mendigos e também um aumento do número de pacientes com transtornos psiquiátricos que eram ainda ali, né, abandonados por suas famílias e deixados recanteados pela sociedade. Os pobres e os loucos, eles eram vistos como os desocupados, que não trabalhavam, não produziam riquezas, porque nessa época mercantilista era muito voltada à questão do comércio, né? Eram pessoas improdutivas, pessoas que não tinham nenhuma serventia, e muitas vezes eles eram expulsos eh, da cidade, sem suas famílias, condenados ao isolamento social mesmo. Nessa época da Idade Moderna, surgem os hospitais gerais, que eram instalados nos antigos leprosários, aqueles leprosos que hoje a gente chama de lepra hanseníase, né? Onde eles eram internados, não só, onde internava-se, né, nesses hospitais, não só os loucos, mas toda a população marginalizada, população excluída da sociedade, eram internados nesses hospitais gerais. Na Idade Contemporânea, no final do século XVIII, começou a ocorrer denúncias contra internações de doentes mentais junto aos marginais e também denúncias contra torturas a que eles eram, né, submetidos nesse período. Uma abordagem um pouco mais humanística ao doente. Houve-se construção de asilos, porém ainda existia alguns tipos de violência, ameaças e privações. E a loucura nesse período ela passa a ser considerada como uma doença que exigia condições de tratamentos específicos. Em 1793, o francês Philippe ele quebrou as correntes que prendiam os alienados ou os insanos. Nessa época, começou-se a se descrever de uma forma mais específica, né, as doenças mentais, a entender melhor cada tipo de doença. No século XX, a postura mais humanista no tratamento de doentes mentais começou, né, a ocorrer. Os asilos onde os doentes eles eram aprisionados foram substituídos por hospitais psiquiátricos.
começou-se, né, aqui no século XX. No século XX ainda, que falando, né, que é algo bem recente para a gente, de Freud, que revela a concepção do homem como um todo, mente e corpo, e o papel da história pessoal no desenvolvimento dos transtornos emocionais. Então, passa-se a olhar o paciente psiquiátrico como um todo, não somente olhando para o problema psiquiátrico, mas a todo o seu contexto, toda a sua história, e a compreender a loucura não como um defeito biológico. Aquela pessoa é louca ali, aquele louco da família, né? Onde nasceu ali com um problema, uma pessoa normal e nasceu com defeito, né? Não, começou a mudar essa visão. Em 1952, sintetizado em laboratório o primeiro neuropilético do mundo, que é a clorpromazina. Gente, a clorpromazina é conhecida como o Amprictil, como o sossega-leão, né? Uma medicação usada até hoje. Quando vocês forem atuar no CAPS, quando forem fazer um estágio no CAPS, vocês vão ver. Normalmente, é, a- esse medicamento ele vem pelo Estado, por um sistema que a gente chama de SIGAF, que é todo município solicita, a cada 3 meses o Estado manda alguns medicamentos, e esse medicamento, normalmente, ele vem de cor laranja, fabricado de cor laranja. Eles sempre falam do laranjinha, que é a clorpromazina, que é a mesma coisa do Amprictil, do sossega-leão. Tem ele comprimido e tem ele também intramuscular. Muitas vezes o paciente em surto, em urgência psiquiátrica, é feito, né, a clorpromazina intramuscular. E foi o primeiro, né, medicamento. Os progressos, né, atitudes positivas em relação à doença mental. Os doentes crônicos, eles começaram a melhorar com o medicamento. O tratamento em casa tornou-se possível, porque esse paciente ele podia tomar sua medicação em casa e é, estabelecer, ter um estado de vida normal, diminuir, né, a agitação psicomotora muitas vezes, os delírios, alucinações. É, Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a psiquiatria no Brasil. Então, a clorpromazina, para fechar, é um medicamento em 1952 e atualmente esse medicamento ainda é muito utilizado. Muitos pacientes, principalmente pacientes que têm sintomas psicóticos, pacientes com esquizofrenia, pacientes, alguns com retardo mental, associados a sintomas psicóticos, eles fazem uso de clorpromazina e o intramuscular é muito usado ainda em urgências e emergências psiquiátricas. A psiquiatria no Brasil, então. O tratamento ele era concentrado no isolamento dos doentes mentais ou indivíduos suspeitos e dependentes químicos, também, né, em instituições fechadas. Esse paciente, ele era logo retirado da sua família, né? Até mesmo muitas vezes, né? Por uma questão que a família rejeitava, a sociedade também. Então, esses pacientes eles eram isolados. No Brasil, o primeiro manicômio ele foi fundado por Dom Pedro II em 1852, no Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui uma tabela com os primeiros hospitais psiquiátricos públicos, hospitais psiquiátricos, não, desculpa, os hospícios, né, públicos. Então, em 1852, teve esse hospício de Dom Pedro II, que foi no Rio de Janeiro. Em Salvador, o primeiro hospício foi fundado em 1874, que foi o Asilo de Alienados São João de Deus. Né? E aqui, dentro da tabela, tem vários outros hospícios, a data e o estado. No Brasil, o atendimento aos loucos era tarefa da Irmandade da Misericórdia e esteve nas mãos da Santa Casa, né, Santa Casa de Misericórdia, até a proclamação da República em 1889. A partir de 1890, o Hospício de Dom Pedro II passa a ser chamado de Hospício Nacional dos Alienados.
Então, o hospício ele foi, né, aberto em 1852 e em 1890, né, muitos anos depois, ele passa a se chamar de Hospício Nacional dos Alienados. Olha como, né, os termos eles estão sempre ali, pessoas alienadas, lunáticas, loucas. Então, aqui diversas denominações, né, relacionadas ao hospício. O hospício, no século XX, ele passa a ser chamado de hospital. O alienado agora ele é doente mental. Depois ele passa a ser muitas vezes chamado de psicopata. O asilado, o isolado, ele passa a ser um interno. Ele passa muitas vezes da hospitalização para o ambulatório. No consultório, ele é paciente, cliente, analisando ou está em terapia. Na perícia, ele é um caso ou ele é um periciando. No serviço público, ele é usuário. Nos planos de saúde também, ele é usuário, cliente, muitas vezes. Para alguns, ele passa a ser visto, né, como consumidor, principalmente no setor privado. E assim a loucura, ela recebe os nomes de alienação mental, insanidade, depois doença mental, transtorno mental e ultimamente sofrimento psíquico. Em 1916, gente, o Código Civil brasileiro ele prescrevia a interdição civil e a curatela, ele passa a estabelecer a curatela aos loucos de todo o gênero. Até recentemente, a saúde mental brasileira estava ligada à legislação de 1934, que legalizava a cassação dos direitos civis dos doentes mentais, submetendo-os à curatela do Estado. Contudo, hoje, atualmente, o familiar, né, nem sempre precisa ser alguém, na verdade, da família, que pode pedir a curatela desse paciente e se tornar responsável por ele, em todos os sentidos, em tudo da vida dele social, e também muitas vezes relacionado a cuidar do benefício desse paciente, administrar a sua vida em todos os sentidos, não só na questão financeira. A Era do Temor, de 1950 a 1970. Falta de leitos nos hospícios, os hospícios lotados e não tinham mais leitos, então começou a ocorrer uma superlotação, expansão de leitos nos hospícios privados e o Estado ele acaba patrocinando a loucura. O Estado ele começa a fazer parcerias com alguns hospitais privados, entre aspas, porque não tinha mais vaga nos hospitais públicos. Os hospitais de luxo, que era considerado, né, 5 estrelas e normalmente relacionados a questões privadas, são em sua essência iguais aos hospitais para pobres, porque a função era excluir, invalidar e afastar as pessoas da sociedade. Então, a infraestrutura era péssima, a higiene, banhos coletivos, medicação distribuída sem critérios e muitas vezes tinha o choque como castigo. Tudo é organizado pensando não no doente, não em um olhar integral, mas na manutenção da ordem interna e obtenção do lucro. Internações eram superior ao número de leitos, então pensa aí, aquele hospital lotado e muitas vezes não tinha lugar nem para dormir, então eles dormiam no chão, ao ar livre ali, a depender do local, né, onde era feito o hospício. E não tinham atividades para fazer, como hoje, né? Tanto o paciente, quando fica internado em um hospital de referência psiquiátrica, como Crescente Silveira em Vitória da Conquista, por exemplo, lá mesmo em um hospital de internamento, quando o paciente está em surto, ele tem atividades internas para fazer, normalmente tem oficinas, tem algumas coisas para ocupar ali seu tempo. E aqui, né, nesse período não tinha. Era simplesmente para isolar e deixar eles ali,
né, pacientes com loucos, entre aspas, todos juntos e excluídos. A partir de 1964, o governo começou a contratar hospitais psiquiátricos particulares para atender aos hospitais públicos, por conta da superlotação. E como o governo pagava pouco, então o cuidado era mínimo, as condições eram precárias. Em 1960, Franco Basaglia, na Itália, ele questiona a existência dos hospitais psiquiátricos. Começou-se ali já um pensar diferente sobre a psiquiatria, sobre os pacientes psiquiátricos e sobre a situação real dos hospitais psiquiátricos. Em 1978, foi aprovada a lei proibindo a criação de novos hospícios e sua substituição por pensões protegidas, lares abrigados, hospital-dia, leitos psiquiátricos e hospital geral. Em 1987, foi criado o primeiro CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Nós já vimos em uma aula em saúde coletiva, né? Como que é o funcionamento de um CAPS, mas nós vamos estar fazendo uma revisão dentro, né, dessa matéria de saúde mental em uma aula posterior. Então, foi aberto o primeiro CAPS e o NASP, que também é Núcleo de Apoio à Saúde Mental, mas que funcionava 24 horas. Em 1988, com a Constituição Federal, surgiram espaços de elaboração de leis voltadas para o atendimento de questões sociais, proporcionando um ambiente adequado para que a sociedade civil, trabalhadores de saúde mental e também a Articulação Nacional da Luta Antimanicomial, que a gente sempre tem uma data que é 18 de maio, onde a gente é um dia, né, nacional da luta antimanicomial, da luta contra esses manicômios, contra todo esse processo de isolamento do paciente psiquiátrico. E na Constituição começou-se a ter um olhar voltado para os direitos do doente mental. Em 1990, com a reforma psiquiátrica brasileira, né, que começou ali em 1970, mais ou menos, o movimento, nós vamos estar vendo agora na próxima aula, onde, né, os familiares e os profissionais começaram a se mover em prol, né, dos pacientes com algum tipo de transtorno psiquiátrico. Contudo, houve muita tensão, muitos impasses, muitos conflitos, mas toda luta e dentro da evolução, né, das histórias de saúde pública no Brasil, a gente sempre vê isso. São lutas, são guerras, mas que geram conquistas. A lei proibindo a criação de novos hospitais psiquiátricos e também enfatizando o tratamento ambulatorial e a reinserção social do doente junto da família e da comunidade, sua reabilitação social, profissional e cívica. Também, mais ou menos no ano de 1990, já ali, né, desde 1970, esse processo da reforma psiquiátrica e dessa luta, né, da desinstitucionalização do contra, né, o fim dos hospícios, dos hospitais psiquiátricos, voltando mais para uma visão, né, do paciente ser tratado junto da sua família, em sociedade. Em 1992, movimentos sociais aprovam em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. Em 2001, a Lei 10.216, que redireciona a assistência em saúde, oferecendo um tratamento em serviços voltados à questão comunitária. Há uma proteção de direitos doentes mentais, aí vem sobre a rede de atenção diária, que está relacionada aqui aos CAPs, né, que traz um atendimento
diário, onde esse paciente ele tem ali toda uma equipe disponível para o seu tratamento, tem terapias, oficinas, grupos, reinserção social, tem um olhar voltado e diferenciado para esse paciente. O financiamento pelo Ministério da Saúde para serviços abertos e que substituíssem, né, os hospícios. Desinstitucionalização é igual deshospitalização. Deshospitalização, tá escrito ali errado. Deslocar, né, o centro de atenção da instituição para a comunidade, para o distrito e para o território, onde tira o paciente dentro desses hospitais, traz de volta para a sociedade. Esse processo de desinstitucionalização, ele oferece um espaço para que o doente ele seja atendido fora do hospital, ele amplia os serviços mais de ambulatório, incorpora a saúde mental dentro da estratégia de saúde da família, reduz os leitos psiquiátricos, mais abertura de CAPs e de residências terapêuticas. Aqui eu trouxe essa frase de Caetano Veloso, de perto quem é normal, que é algo que eu sempre falo, né, com as pessoas assim próximas, de perto quem é normal. O que é normal para você talvez não é normal para mim. Às vezes, o julgar normal é algo diferente dentro de uma cultura, dentro de um espaço, dentro de um pensamento. Contudo, dentro da área da psiquiatria existem critérios a se seguir, existem classificações a se seguir de problemas psiquiátricos, desde os mais simples aos mais graves. Agradeço a atenção de vocês nessa primeira aula. E aqui eu trouxe duas fotos, justamente de um 18 de maio, que é o dia da luta nacional, né, da luta antimanicomial, onde o tema desse ano no CAPS que eu trabalhava foi de perto quem é normal. Nós fizemos uma caminhada, fizemos entrega de panfletos ali para a sociedade, teve um grande número de pacientes, nós marchamos, né, em sentido da Câmara de Vereadores, onde lá nós falamos um pouco sobre essa luta, né, e é uma luta constante, é uma luta diária, onde muitas vezes pacientes ainda são excluídos, são deixados de lado, não só pela família, como pela sociedade e muitas vezes por nós profissionais da saúde, né? Eu vou falar uma coisa para vocês de coração, façam a diferença, né? Vocês estão fazendo o curso técnico de enfermagem e vocês muitas vezes podem atender o paciente psiquiátrico lá no PSF ou lá no hospital, e esse paciente ele tem que ter um olhar integral. Não só olhar para o problema psiquiátrico dele, mas olhar que ele pode ter uma doença clínica, ele pode ter uma diabetes, uma hipertensão, ele pode ter uma queda de cabelo. Eu já vi pacientes sendo encaminhado para o psiquiatra porque ele estava com uma queda de cabelo, precisou passar no médico, mas para o médico quem trata de queda de cabelo de paciente psiquiátrico é o psiquiatra. Isso é um absurdo. Sabe, o paciente psiquiátrico ele tem que ser atendido como qualquer outro paciente. Ele tem diversos outros problemas de saúde, ele pode ter, na verdade, ele tem que ser olhado, né, como um olhar integral, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser amado como qualquer outro. E também, da mesma forma, quando ele chega em surto, né, a gente precisa ter uma atenção, a gente não pode ter medo, a gente precisa ter cuidado, amor e um tratamento humanizado. Nessa outra foto também é dessa caminhada. Aqui algumas referências para vocês e eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para dúvidas e sugestões.